O vídeo nem começou e eu já tô suspirando. Oi, gente, eu sou a Tati e eu estou sem palavras, meu povo. Finalmente estamos sendo bem servidas em opções de animes de amorzinho pra gente poder shippar, suspirar e, claro, surtar. Acho que algum anjo ouviu as nossas preces. Pelo amor de Deus, alguém me escute. Eu não aguento mais. Chorei de porrada e você cai. E veja bem, a gente não tá falando de shoujo, apesar de vários animes amorzinhos serem shoujo. A gente tá falando de animes amorzinho. Existe uma diferença aí. Shoujo é o nome dado para a demografia de publicação no Japão, que é voltada para meninas. E com base nisso, a gente tem também, além do shoujo, o shonen, que é voltado para meninos, o seinen, que é voltado para homens, e o josei, que é voltado para mulheres. Uma obra ter romance não significa necessariamente que ela vai ser shoujo. Muita gente acaba associando uma coisa a outra e considerando que shoujo e romance são sinônimos. Eu mesma já fiz muito isso. Mas são coisas independentes. Algumas pessoas, inclusive, se questionam se ainda vale se basear na demografia de uma obra quando a gente se fala em anime, porque cada vez mais obras têm entrado nesse gênero de comédia romântica e essa história de shoujo, shonen é voltado para mangá. A gente particularmente acha legal ter esse indicativo e explicação, porque em comparação com obras shonen e seinen, que são voltadas para o público masculino, apesar de todo mundo assistir, você, não é segredo que, infelizmente, a quantidade de obras shoujo e principalmente josei que são adaptadas em anime é bem inferior se comparado com obras shonen e seinen, para tristeza da nação. Daria para fazer todo um debate sobre essa questão, mas não é o propósito desse vídeo no momento. A nossa lista vai ter animes muito variados, uns baseados em mangá, outros em light novels, que um resumo porco assim seriam tipo uns livros ilustrados. Outros vão ser baseados em seinen, shoujo e tem até anime baseado em webcomic sul-coreano. Então, vamos combinar aqui que a gente define o termo de animes amorzinho para englobar toda essa coletânea. São animes de romance, mas não é qualquer romance não, entendeu? A gente tem critério. Esses animes precisam restaurar algo que foi quebrado no seu peito, te dar esperança na humanidade e principalmente te fazer voltar a acreditar que o amor é lindo. O negócio, ele tem que ser gold, entendeu? Tem que ser bom. Com isso em mente, a gente separou uma listinha carinhosa de animes recém-saídos do forno que estão saindo esse ano pra você maratonar. E ó, fiquem atentos nesse símbolo quando o anime aparecer, porque significa que ele foi dublado oficialmente em português. As demais informações da onde você encontra, em qual streaming, quem que é o autor, quem que tá ilustrando e etc. vão aparecendo nos cards dos animes. Eu vou dar as sinopses e as minhas impressões, mas eu vou fazer o máximo para não dar spoiler. E aí, se você não quiser nem ver o visual do anime, não quero saber nada, Tati, não me fala nada, lá, então pausa quando eu falar um título do anime e aí depois que você assistir, você volta, enfim, não quero dar spoiler pra ninguém. Estamos prontos? Então pega o seu bloquinho, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Simbora? O primeiro anime da nossa lista é provavelmente um dos mais conhecidos, que é Horimiya. Conta a história da Hori, que é uma menina brilhante, mas que não consegue socializar. Ela precisa cuidar do irmão dela e da casa na ausência dos pais dela que trabalham bastante. Já o colega de classe dela, que é o Miyamura, ele parece ser um nerd certinho, mas ele esconde a sua verdadeira personalidade rebelde, porque ele é um cara cheio de piercings e tatuagens. O destino acaba unindo esses dois opostos, que acabam compartilhando um com o outro esses lados que ninguém conhecia. Esse anime é super fofo, os dois têm uma relação muito saudável, e inclusive foi um dos primeiros mangás que eu li que acompanhou os personagens e a relação deles quando eles acabam a escola e tem que escolher o que eles vão fazer do futuro deles, qual a carreira que eles vão escolher, né? Recentemente, a Crunchyroll lançou uma temporada extra, que é a adaptação de alguns quadros que estavam no mangá e que não saíram na primeira temporada do anime. Dá pra você ver dublado e eu recomendo muito que quando você acabe, você corra pro mangá pra ver o final dessa história. Além de romântica, é super engraçada e tem vários casais pra você shippar. O segundo anime da nossa lista é o The Ice Guy and His School Female Colleague. Esse anime, ele abriu a lista dos animes amorzinho do ano porque ele saiu em janeiro. E eu sinto que assim, conforme eu fui amadurecendo, né, crescendo, vou fazer 30 anos esse ano,
Esses animes escolares, que é o que a gente mais vê, eles já não estão mais bastando. E eu sinto que eu preciso de histórias que possam me gerar uma identificação com a galera na faculdade ou no trabalho. E aí, esse anime chegou e foi batata. Ele mostra o dia a dia do jovem Rimuru, que é descendente das Yukionas, que são mulheres da neve da mitologia japonesa. Os sentimentos dele acabam mexendo no clima, e aí tudo fica muito mais complicado quando ele conhece a sua colega de trabalho humana, Fuyutsuki. Nesse anime, é comum terem outros seres sobrenaturais, tipo yokais, que vivem no mundo dos humanos junto com eles, e aí você vai acompanhando os dois se apaixonando desse jeitinho super meigo e leve. E assim, pra mim, esse anime é um deleite pros olhos. Significado de tanto faz, porque todos os personagens são muito lindos. Sério. É um negócio. Todo mundo desse anime é bonito, não sei o que acontece. Quando eu falo que anime amorzinho tem que ser doce, esse levou direto ao pé da letra. Sugar Apple Fairy é um anime conto de fadas, assim, literalmente. Conta a história da Annie Halford, que é uma confeiteira de doces de açúcar. Ela aprendeu tudo com a mãe dela, que acaba falecendo, e para seguir os passos da mãe, ela resolve sair da vila dela em busca de se tornar uma mestra do açúcar prateado. Nesse mundo, as fadas são tratadas como propriedade. Os donos ficam com uma das asas, e aí existem vários tipos de fada. Tem fada de companhia, de batalha e por aí vai. Como é muito perigoso viajar sozinha, ela, contra a sua vontade, acaba comprando o Shao, que é uma fada guarda-costas, com a promessa de libertá-lo uma vez que ele chegue no destino final. Por razões óbvias, o Shao odeia humanos, mas os dois vão meio que se envolvendo, se metendo em várias confusões, e aí ele percebe que a Annie, ela não é como os outros humanos que ele conheceu. Aí, minha gente, esse romance, ele vira um babado. Gente, eu tô amando esse anime. Ele inclusive ganhou uma segunda parte, e aí quando ela acabar, eu vou pular pra novel. Fazia tempo que um husbando de tamanha qualidade não vinha pra gente. É um anime que passa, assim, uma vibe de anime que passava na TV, sabe? Porque cada episódio, eles estão num lugar diferente, conhecendo alguém diferente, e ela vai aprendendo algo sobre confeitaria. Você vai conhecendo os motivos dos humanos e das fadas não se darem bem, e eles vão se aproximando, né? Tem cada cena que, gente, é bom demais. Enfim, vai lá assistir, porque eu preciso de gente pra surtar comigo, entendeu? Galera, a gente já passou do meio do ano, assim. Se você ainda não parou pra dar uma chance pra esse anime, a hora é agora. A gente vai falar de Skip and Loafer, que provavelmente você já viu alguma cena, inclusive essa aqui que vai passar agora, que é esse trecho super fofo deles dançando, né, a abertura. E assim, o anime, ele é basicamente a vibe dessa abertura. Ele é muito fofo. E vale mencionar que Skip and Loafer ganhou o 47º prêmio de mangá da Kodansha na categoria geral. Então assim, o negócio é bom, tá? A história é a seguinte: a protagonista Mitsumi vivia numa cidade do interior e decide ir pra Tóquio pra fazer o ensino médio, porque assim, a bichinha, ela é obstinada, entendeu? Ela não quer ser só bem-sucedida, ela quer entrar na política e trabalhar ajudando a prefeitura da cidade natal dela. Aí ela vai pra Tóquio morar com a tia dela, que inclusive é uma mulher trans, e isso é retratado de um jeito super legal na obra. Você então acompanha ela conhecendo os novos colegas da escola, aprendendo, né, as diferenças entre si, porque cada um tem um jeitinho especial, e também aprofundando o relacionamento dela com um colega de classe que é o Shima. Ele é um ex-ator mirim e enfrenta os fantasmas do passado dele em relação a isso. Esse anime, ele consegue retratar temas sérios, tipo dramas familiares, traumas de infância, problemas de autoestima, só que de uma forma muito doce, muito leve e com personagens que te conquistam cada um à sua maneira. Esse próximo anime, ele tá sendo um verdadeiro fenômeno mundial, minha gente. Ele não tá saindo do topo das paradas, tá batendo recorde atrás de recorde de audiência. My Happy Marriage é um romance histórico sobrenatural. Ele se passa no século XIX, durante a era Meiji, que foi quando o Japão ele acabou com o shogunato e reestabeleceu o poder para a família imperial. Ele sai do isolamento, tendo mais contato com outras nações. No entanto, que nesse anime você percebe uma mistura de vestimentas. Tipo, tem vestimentas ocidentais, tem kimono, os carros também, né, mais modernizados, mostrando desse início, né, da própria modernização japonesa que começa a se acelerar. E nesse mundo, as pessoas de determinadas famílias, famílias nobres, têm poderes sobrenaturais, uns mais fortes do que outros, e também existem espíritos que influenciam na vida das pessoas.
A protagonista, que é a Mio, ela vem de uma família com poderes raros, mas ela acaba nascendo sem herdá-los da mãe dela. Após a morte da mãe dela, o pai, frustrado, acaba se casando de novo e aí, dessa vez, a segunda filha nasceu bem poderosa. Isso já é o bastante para que ela seja excluída, maltratada e criada como uma empregada da casa. A menina então é prometida para o nobre comandante do exército, Kudou. Ele vem de uma família importante, mas tem uma péssima fama, porque todas as noivas dele fugiram. A história vai mostrando os dois se conhecendo, se aproximando, enfrentando as suas famílias, intrigas sobrenaturais e também o trauma de abandono da Mio. Eu e a Mo, a gente tá vendo esse anime juntas, tem até shorts nossos reagindo. E assim, eu não aguentei, eu fui ler o mangá até onde saiu, porque ele tá pausado. E agora eu vou lá ler a novel, que inclusive tem na Amazon, né, no Kindle, porque eu simplesmente estava obcecada. Eu passava 80% do meu tempo falando sobre My Happy Marriage e os outros 20% eu torcia para que alguém falasse dele para que eu pudesse falar mais um pouco. Essa pessoa que pede desculpa por existir de um jeito enlouquecedor, eu sou assim. Então, assim, bateu muita identificação com a Mio e o jeito, assim, que eles vão se aproximando tem uma vibe de romance antigo, sabe? Cada coisa tem significado, tipo, o presente que dá tem significado, a estampa do kimono tem significado. O anime é a coisa mais linda do mundo, é super bem animado, então, assim, vai lá, assiste, você não vai se arrepender. O próximo é Minha História de Amor com Yamada-kun, nível 999. Esse anime aqui é pra aquela galera que curte um joguinho. A Akane, pra ter assunto com o namorado, acaba entrando nesse jogo online que ele jogava, que era o Forest of Savior. É tipo um MMORPG, sabe? Só que ela não contava que ele ia traí-la e terminar com ela. No meio da fossa, ela resolve continuar jogando e acaba indo no evento presencial do jogo e lá conhece o Yamada, que é um jovem pro player famoso na internet e que joga o mesmo jogo que ela nas horas vagas. Ela acaba fazendo parte do clã dele e o destino vai fazendo com que os dois acabem se esbarrando, seja em situações online ou situações offline. Isso acaba aproximando os dois e eles são totalmente diferentes um do outro. É bem fofo como eles interagem. Sinceramente, eu achava que eu não ia gostar desse anime, porque assim, no início o visual não tinha batido muito comigo. Só que aí eu resolvi assistir e fui conquistada, vi até o final. Eu sou uma viúva daquele jogo Ragnarok Online, sabe? E tem muita coisa do jogo que eles jogam, que é o Foss, que é inspirado no jogo que realmente existe, chamado Tree of Savior. O Tree of Savior é tipo um sucessor espiritual do Ragnarok, e o próprio Ragnarok foi um fenômeno do meio otaku nos anos 2000. Essa dinâmica dos clãs, as amizades online que ela faz, os personagens que são super carismáticos, o jeito que eles acabam se aproximando, é tudo muito fofo. Mas, assim, devo dizer que tem uma coisa que ainda me deixa um pouco incomodada. É o fato da Akane ser mais velha que o Yamada. É como se ela tivesse, tipo, uns 20 e ele tivesse uns 17, 18. Ela já tá, tipo, no segundo ano da faculdade e ele tá acabando o terceiro ano. Eu acho que o degrau parece maior, né, por causa disso. Ela tá na faculdade e ele ainda tá no ensino médio. Mas, assim, de qualquer forma, é algo bem respeitoso a relação deles. E agora eu quero ir pro mangá, já que a primeira temporada acabou. Lembra que eu falei que ia ter anime baseado em webcomic sul-coreana? Então, é desse aqui que eu tô falando. O nome é Como Raeliana Foi Parar na Mansão do Duque. Essa webcomic eu considero uma porta de entrada pro incrível mundo de isekais para mulheres. Isekai é um gênero onde uma pessoa é transportada para outro mundo e tem várias formas disso rolar. Felizmente tá vindo cada vez mais Isekai voltado pro público feminino, então assim, quem não gostaria de ir para outro mundo cheio de gente gata? Eu gostaria! Inclusive, a gente quer falar sobre Isekai para mulheres num vídeo exclusivo. Se você quiser que a gente fale sobre isso, escreve aqui nos comentários. Mas por enquanto, vamos para a sinopse. Uma moça sofre um acidente misterioso e acorda em outro mundo no corpo da Raeliana Macmillan, que é uma personagem de um romance vitoriano que ela leu. Aí é que vem o problema, porque essa personagem, ela morre logo no início do livro. E a morte dessa personagem é o que faz com que a protagonista conheça o mocinho e eles vivam lá o romance felizes para sempre. Para sobreviver, então, ela cria um plano e se aproxima do Duque Noah Knight. Ela propõe que os dois finjam um noivado para que ela escape desse destino terrível. Com isso, o faz de conta vai ganhando camadas de realidade e os dois vão ficando cada vez mais próximos.
O anime é ótimo, a Raeliana, ela é uma personagem que tem uma personalidade muito forte, eu gosto disso. E ela e o Duke, eles têm tipo uma dinâmica de amor e ódio que eu acho bem divertida. A primeira temporada já acabou, e aí eu fui correndo ler a webcomic. O negócio vai ficar picante entre eles, viu? Eu já terminei de ler e eu adorei o final. Só que assim, eu senti que tinha mais pano pra manga que não foi aproveitado e que algumas reviravoltas podiam ser mais emocionantes. Mas de qualquer forma, é uma ótima história. Recomendo que vejam o anime e vão ler a webcomic também. Ah, e só pra finalizar, eu achei inclusive curioso tá vendo esse crescimento de adaptações de manhwas ou de webcomics sul-coreanas em animes. Eu acho que tem se mostrado cada vez mais interessante e eu espero ver mais disso por aí. Esse anime aqui, eu não tava dando nada pra ele, mas me surpreendeu. O nome é Santa Cecília e Pastor Lawrence. Uma santa surge em uma pequenina cidade do interior e vira responsabilidade do pastor Lawrence, líder da igreja local, que tem que cuidar do bem-estar dela e garantir que a população seja atendida pela santa. Todo mundo ama a Santa Cecília, mas na verdade a personalidade dela é bem preguiçosa. O convívio entre os dois vai despertando uma paixonite secreta entre eles. Como eu falei antes, esse anime passou totalmente batido por mim. Aí eu tava nas internet e vi um povo falando do anime da freira. Aí eu fiquei, quê? Anime da freira? Deixa eu assistir esse negócio. Eu fui assistir sem saber nada e foi uma surpresa bem doce. Cada frame parece um quadro, passa uma vibe meio estúdio Ghibli, sabe? Principalmente os backgrounds, o cenário, e os personagens são bem divertidos, é bem leve, e apesar desse tema polêmico, assim, para pessoas religiosas, ele é até bem respeitoso e até ingênuo, eu diria. Essa história de uma santa se apaixonar por um padre, no título tá dizendo pastor, mas eu considero padre. O Japão costuma abordar bastante esse imaginário de deusas, deuses e de religiosidade no geral. Então assim, pra eles não tem um peso grande esse envolvimento de um padre com uma deusa. Eu acho que esse desafio vai ser abordado futuramente como se fosse um plot no anime, tipo, ai, a gente não pode se apaixonar. Mas assim, é apenas um palpite meu. E pra finalizar, eu não só vou trazer anime que tá saindo esse ano, como uma dica de um anime que vai sair no início do ano que vem, pra você já ficar de olho e até ler o mangá se quiser já adiantar alguma coisa. Eu tô falando de Yubisaki Renren. Muita gente ficou feliz, festejou quando saiu a notícia de que esse mangá seria adaptado em anime. O título é como se fosse tipo assim, um sinal de afeição. Esse lançamento está sendo prometido para 2024 e a gente ainda não sabe em que streaming vai sair, mas já tem casting, já tem visual, já tem PV e tá todo mundo surtando falando que esse anime promete. Ele conta a história da Yuki, que é uma universitária que nasceu surda e apesar de se dedicar muito sempre, ela se vê um tanto isolada do mundo dos ouvintes por ter experiências específicas. Mesmo tendo uma vida ativa, sem grandes impeditivos, tendo bons amigos e se divertindo estudando, quando ela conhece o Itsuomi, ela sente que o mundo dela se expande e ele sente o mesmo. Juntos eles vão se envolvendo num amor tranquilo e acolhedor, no que é um dos mangás mais fofos já escritos em toda a história da Terra. Esse mangá, ele mostra de uma forma super positiva a realidade de uma pessoa surda, mas muito acima disso, é um romance com uma protagonista real, que respeita as suas características e entrega para o público o desenrolar de uma relação muito positiva, tanto para os personagens que estão ali se aproximando e se apaixonando, tanto para o público que está observando tudo com muito carinho. E aí, já conheci esses animes? Vocês podem sentir falta de alguns animes que acabaram não entrando na lista, como por exemplo Romantic Killer, que é do ano passado, e Tomo-chan is a Girl, que é do início desse ano. Só que tem uma razão, a gente está separando esses para detalhar num outro vídeo futuro. Esse vídeo foi super recheado e a gente não queria que fosse só tipo uma lista só te dando os nomes, então a gente colocou um pouco do motivo desses animes estarem aqui sendo recomendados para vocês. Eu quero saber se vocês gostaram, se tem algum anime que não tá na lista que vocês sentiram falta e também se tem algum mangá amorzinho que vai ter adaptação futura e que vale a pena a gente ficar de olho. Eu quero muito que a gente forme tipo uma rede de inteligência espiã de informação babadeira otaku, saca? Então eu conto com vocês, hein? Eu fico por aqui e desejo que a gente tenha cada vez mais animes amorzinho pra preencher as nossas maratonas. Deixa o like, se inscreve no canal, boas-vindas aos novos inscritos, ativa o sininho pra receber as nossas notificações e até o próximo vídeo. Bye, bye! Ai, gente, eu fiquei até com calor de falar de tanto rusbando, gente bonita, gente se pegando, é um negócio assim...